Graça e paz, queridos. Que bom nos encontrarmos mais essa noite, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Deus, em nome de Jesus, nós clamamos sim, ó Pai, que o Senhor nos alarga o entendimento, a visão, a revelação, ó Pai, ó Deus, de quanto nós somos amados e como, ó Deus, somos abençoados pelo Senhor, Pai, quando nós andamos pela fé, Pai, quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz, quando não andamos mais debaixo da lei, mas andamos sim debaixo da graça do Senhor, Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor, esta noite, te agradecemos por tudo, ó Pai, e cremos sim, não por causa de nós, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz, porque já está consumado. Cremos que o Senhor nos abençoa agora, o Senhor nos abençoa hoje, em nome de Jesus. Graças e paz, queridos. Quero ler um texto aqui em Hebreus capítulo 12, do versículo 26 ao 29, que diz o seguinte: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, é tão importante nós recordarmos aqui algo que a gente viveu essas quatro últimas terças vivas, quando nós estávamos falando a respeito, sabe, de não viver pela obediência, fundamentar nossa vida na obediência, mas na fé. Quando nós também falamos diante de Deus, diante da igreja, diante de Deus, que na verdade o Senhor é quem cuida da gente, nós vivemos pela fé, no sacrifício de Jesus na cruz, e não naquilo que nós mesmos fazemos. Não vivemos uma vida fundamentada na justiça própria, mas nós vivemos uma vida fundamentada, uma vida cristã fundamentada na justiça de Deus. E agora, queridos, a palavra do Senhor nos fala a respeito desses dois montes aqui, né? O tema da nossa mensagem de hoje, os dois montes. Mas, queridos, antes de entrarmos detalhadamente a respeito desses dois montes, esse texto fala que Deus abalou a terra uma vez, e não só isso, mas Ele vai abalar novamente. E para que Ele vai fazer isso, querido? Para aquilo que é abalado realmente ser abalado, ser removido, mas aquilo que não é abalável, Ele permaneça. Então é tão simples, querido, entendermos isso, que nesses dias não é o problema, não são os problemas que acontecem na minha vida, sabe, não são os problemas, não são os terremotos, não são os tsunamis, não são as lutas, não é a pandemia, nada disso é o problema é como eu me sinto, como eu me comporto, como eu recebo, como eu vivo diante dos problemas. Quando nós estamos passando por problema, como que a gente fica, querido? A gente é abalado ou nós não somos abalados? Isso, querido, tem a ver com a forma como nós cremos. Sabe, queridos, por quê? Porque se nós vivemos fundamentado na justiça própria, quando vem o problema, quando vem a enchente, quando vem o tsunami, quando vem qualquer situação, quando vem o decreto, né, do governo, o que a gente vai fazer? A gente fala: ai meu Deus, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso agora? Eu devo ter feito uma coisa errada. O que eu fiz de errado, Senhor, para isso acontecer comigo? Entende? E então a pessoa, ela já começa a não acreditar, a deixar de crer que Deus está fazendo, não está fazendo na vida dela. Então ela deixa de ter segurança no Senhor, ela deixa de ter confiança no Senhor, ela passa a se sentir insegura, ela passa a se sentir com medo, ela começa a achar pelo seu comportamento que realmente Deus não vai fazer mais nada na vida dela,
que as coisas não vão acontecer na vida dela, porque provavelmente ela deve ter feito alguma coisa errada, porque está acontecendo algumas coisas e ela deixa de ter segurança no Senhor, e então ela não se sente segura. Então a raiz do problema não é as coisas que acontecem, mas é como ela se relaciona com Deus, é como ela se vê diante de Deus. Ela não se sente amparada por Deus. Por quê? Porque o relacionamento dela com Deus está fundamentado onde? Na justiça própria. Está fundamentado no mérito próprio. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Mas quando você, queridos, quando você, entende que você está em Cristo, sabe que não é pelo que você fez, mas pelo que Jesus já fez, é pela fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando acontecem os problemas, quando vêm os terremotos, quando vêm os tsunamis, o que você vai fazer? Você vai confiar na palavra do Senhor. E olha o que diz aqui no Salmo 125, diz, versículo 1, diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Ou seja, se você confia em Deus, querido, você vai ficar firme para sempre. Veio terremoto, você está firme. Veio tsunami, você está firme. Veio pandemia, você está firme. Não importa o que vier, você continua firme no Senhor, crendo que Ele, o nosso Deus, vai manifestar o favor dEle na sua vida. Querido, tudo que é edificado, tudo que procede, tudo que vem do Monte Sião, que fala da graça, não pode ser abalado. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tudo que procede do Monte Sinai pode e vai ser abalado. Entende? Tudo que procede do Monte Sinai, ou seja, da lei, pode e vai ser abalado. Mas tudo que procede do Monte Sião, ou seja, da graça, não pode ser abalado. Então, querido, cada vez que a pessoa não se sente segura, ela tem um distanciamento, ela se enche de medo, ela se enche de ansiedade. Quando ele está vivendo pela fé no sacrifício de Jesus, ele está debaixo da graça, ele descansa. Mas quando ele está confiado, naquilo que provém do Monte Sinai, ou seja, da lei, ele fica todo inseguro quando tem o que? Os problemas, quando os problemas acontecem. Então, querido, no Monte Sinai é tudo aquilo que vem da lei. A lei em si, ela não tem problema nenhum. A lei, ela é boa, ela é santa, mas o que acontece? Embora ela seja boa e ela seja santa, ela não tem o poder de te tornar santo diante de Deus. Ela não tem poder de fazer com que você seja justo diante de Deus. A justificação é somente pela fé. Não tem nada de errado com a lei. Agora, o que a lei fala? A lei apenas me mostra que eu sou pecador. É o único poder que a lei tem, de me revelar, de me mostrar que eu sou o quê? Pecador. Então é tão importante entendermos, que a lei ela não tem esse poder de me tornar justo, de me justificar diante de Deus. Isso é somente pela fé, é somente pela fé. E então, queridos, o que acontece? Sempre que alguém quer viver pela lei, ele vai querer que alguém o represente diante de Deus. Ou seja, ele não vai ele mesmo se relacionar com Deus, ele não tem atitude dele mesmo, ir para a presença de Deus, ser ministrado por Deus, receber a direção de Deus, receber a cura de Deus, receber o milagre de Deus na sua vida. Ele sempre vai buscar um intermediário. Foi isso que aconteceu, com o pessoal. Quando a pessoa está debaixo da lei, ela vai enxergar e ela vai falar: meu Deus, a lei é pesada demais. Olha só o que diz aqui, Hebreus 12, versículo 18, diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Está falando de quê? De tudo que Moisés estava enxergando no Monte Sinai quando ele subia, quando ele estava lá vendo, e todo Israel vendo esta cena. E então eles ficaram o quê? Veja bem, é tão interessante lá. O que tinha lá? Tinha fogo,
mas tinha escuridão e trevas. A lei é fogo, mas não tem o poder de trazer revelação, não tem o poder de te iluminar, compreende? Não acontece isso. E ao clangor de trombetas, versículo 19, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. A vontade de Deus era de Deus mesmo se relacionar com as pessoas e com o povo, mas eles falaram que não. Moisés, fale você com Deus e nos conte o que Deus falou para você, entende? Sempre vai estar procurando um mediador. A pessoa que fica nunca ela mesma, por ela mesma, ela nunca vai à presença de Deus, ela nunca vai resolver as suas coisas diante de Deus, ela e Deus conversando ali. Não estou falando que você não pode receber a oração dos seus líderes, não estou falando que a oração dos seus irmãos não é poderosa na sua vida, mas a sua oração também, querida, ela é importante, e você ir para a presença de Deus. Então sempre ele procurava um mediador, mas deixa eu te falar, Deus te fez sacerdote. Depois na graça, eu e você nós somos sacerdotes, eu e você nós podemos entrar na presença de Deus, eu e você podemos comparecer diante do trono da graça, e nós encontraremos misericórdia e acharemos graça, se nós formos diante de Deus confiados na obra do Senhor Jesus na cruz, naquilo que Jesus fez por nós. Então, querido, eu fico olhando e isso é tão poderoso, é tão, importante, essa visão de que todo mundo é um sacerdote, que cada homem, cada mulher ele tem livre acesso diante de Deus. Ela só é possível na graça. Só é possível na graça, porque quando não está na graça, a pessoa sempre vai buscar um intermediário. Olha o versículo 20, diz o seguinte: pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar no monte será apedrejado. O Monte Sinai não é lugar de vida, mas de morte e de condenação. Então eu preciso ter essa revelação e ter entendimento. Até hoje, quem anda pela lei, ele vai sofrer essas maldições de morte e de condenação, essas questões tão ruins na vida dele. Agora, é muito importante que realmente a gente entra na presença de Deus. Veja bem, olha só o que diz o seguinte aqui, no versículo 21 fala assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, é o que Moisés via, ele enxergava ali, é o que ele presenciou, que Moisés disse o quê? Sinto-me aterrado e trêmulo. Queridos, agora para e pensa comigo. Moisés era considerado o homem mais manso de toda a terra. A palavra do Senhor nos fala aí em Êxodo 31, 11, número 12 e 13, que Moisés, ele falava com Deus face a face. Mas o que a lei faz, querido? A justiça nossa, a justiça humana, ela nunca vai ser suficiente diante de Deus. Ela nunca vai ser suficiente para a gente enfrentar, a lei, o Monte Sinai. Agora, Moisés, o homem que ele era, tremendo, ele estava aterrado e trêmulo. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. A graça salva o pior de nós, mas a lei condena o melhor de nós. Entende isso? A graça salva o pior de nós, o pior ser humano, a pior pessoa que vive na graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ela crendo, ela é salva. Mas a lei pega o melhor e ela condena, o melhor de nós. Então veja, queridos, ninguém dá conta de andar pela lei. Então eu sempre preciso ter no meu coração essa disposição de estar debaixo da graça, de me relacionar com o Senhor Jesus, de estar diante do Senhor Jesus. Queridos, eu preciso entender isso, eu preciso buscar a revelação disso. E se você não tem, peça a Deus. Tiago fala que se a gente pedir, Deus vai dar liberalmente. Então peça a Deus. A Bíblia fala de 2 montes. Falando do Monte Sinai, vamos falar um pouco também do Monte Sião. Mas veja só, o que diz aqui, versículo 22.
Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Aí, queridos, aqui tem algo tão interessante. A gente vê lá que no Monte Sinai, a gente leu, não tem Deus, não tem anjo, não tem a igreja, só tem o Monte Sinai e a lei, e maldição, e morte. Mas agora olha o que tem no Monte Sião. Veja o que tem no Monte Sião. Tem a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia dos santos, ou seja, todo aquele que vive pela fé, que escolhe viver pela fé, se relacionar com Deus pela fé, que foi salvo pela fé. Esse é o lugar. Deixa eu te dizer, Deus mudou de endereço. Deus mudou, Ele saiu do Monte Sinai, Ele saiu do contexto da lei e veio habitar no Monte Sião, que fala da graça, que fala da igreja. Entende? Ele veio habitar, sabe, aqui nesse contexto, e a gente vê que Deus mudou. E o que acontece? O que isso representa, querido? Veja que Deus, Ele está querendo agir na minha vida e na sua vida. É a cidade do Deus vivo. Nós vamos relacionar com Deus, nós vamos relacionar, os anjos do Senhor vai sabe, ser instrumento de Deus para abençoar nossas vidas, para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, Deus já abandonou a lei. Eu e você também devemos abandonar a lei. Nós devemos nos agarrar, nós devemos nos abraçar, nós devemos nos misturar na graça de Deus. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Então, Deus não tem desejo de relacionar comigo e com você baseado na lei, mas Deus quer relacionar comigo e com você, porque Deus ama a graça, Deus ama a graça, Deus ama o favor na minha vida e na sua vida. Como que isso é importante? Eu não vou ler muitos versículos para você, mas eu vou te mostrar que mesmo no Velho Testamento, durante a Velha Aliança, Deus, Ele falava muito a respeito de Sião, porque Deus ama Sião, Deus ama a igreja, Deus ama a graça, e eu preciso dessa revelação e esse entendimento. Olha só, Salmo 2, versículo 6, eu, porém, constituí o meu reino sobre o seu monte Sião, sobre o meu monte Sião. Olha só, Salmo 9, 11, fala o seguinte: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, e proclamai entre os povos os seus feitos. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Então está vendo, tantos versículos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Deus habita em Sião, queridos. Deus habita em Sião, é na graça. Eu e você, se você confia no Senhor, querido, em nome de Jesus, pode abalar as outras coisas, mas você não vai ser abalado. Pode ter problema, pode ter terremoto, pode ter pandemia, mas você não vai ser abalado. Como é importante entendermos isso. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e ao Espírito dos justos, aperfeiçoado, versículo 23, lá do texto original que nós lemos. Veja bem, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Você é o justo, justos, sabe, querido? Aperfeiçoado. Por que você foi aperfeiçoado? Porque você não vive mais na justiça própria, você vive a sua vida cristã baseado na fé. Baseado na fé. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos, querido, sabe, viver dessa maneira. Sabe, queridos, a lei, ela é o seguinte: eu não tenho que ter medo da lei. A lei, ela vai, quem vai ter medo da lei? Quem é transgressor, não é? Se a pessoa vai viver pela lei, ela não vai dar conta de cumprir todos os mandamentos. E ao não cumprir todos os mandamentos, quebrando apenas um dos mandamentos, já vai vir acusação, medo e condenação sobre a vida dela. Agora, se eu não cometi nenhum crime, eu não tenho que ter medo da polícia. Se eu não cometi nenhuma falta, eu não tenho que ter medo dos magistrados, dos juízes, da lei. Não é verdade? Pelo contrário,
eu vou louvar a Deus e agradecer a Deus por todos os magistrados, pela lei, pela polícia, por tudo, porque eles promovem para nós um ambiente saudável e de segurança, entende? Agora, se eu vivo pela graça, o que acontece? Jesus já cumpriu toda a lei no meu lugar, Jesus já pagou todas as minhas dívidas, Jesus já cobriu com seu sangue todos os meus pecados. Então não tem razão de eu ter insegurança, não tem razão de eu ter medo, não tem razão de coisa alguma contrária. A única razão que há é para eu descansar em Deus e você descansar em Deus, na certeza de que eu e você somos amados, de que eu e você somos filhos do Pai, de que eu e você somos aceitos diante de Deus. E isso, querido, enche o meu e o seu coração de quê? De paz, né? Enche o meu coração e o seu de paz. Olha só o que diz aqui, versículo 24: e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Querido, isso aqui é tão forte. O que o sangue fala, né? O que o sangue de Jesus fala e o que o sangue de Abel fala? A gente conhece a história de Abel e Caim. Caim matou Abel porque ele ficou com inveja de seus irmãos, ficou do seu irmão, né, na verdade. Então o sangue de Caim, o sangue de Abel, ele clama por justiça e por vingança. Ele clama por justiça e ele clama por vingança. Agora, queridos, é algo tão importante nós entendermos, né? Quando lá na cruz Jesus, ele coloca e o sangue é derramado do Senhor Jesus, o que Jesus fala? Qual é o clamor de Jesus ali? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus pede perdão para eles, Deus manifesta a graça. Deus não está pedindo o sangue de Jesus, Ele pede por graça, Ele pede por perdão, Ele fala a respeito de perdão. Então, queridos, é tão importante a gente ter esse entendimento. O sangue do Senhor Jesus está falando a respeito de perdão, de nós sermos lavados, purificados, queridos, sabe? E ele pensa que isso acontece na vida dele somente quando ele é novo convertido, só quando ele está lá, mas ele não crê, sabe, que o perdão dos pecados, ele se coloca você num terreno inabalável. Querido, eu estou firmado na rocha que é Jesus. Pode acontecer o que aconteceu, eu estou em Jesus, estou firmado em Cristo, eu estou firmado em Jesus. Queridos, pronto, Ele vai me colocar num terreno inabalável. E depois de ouvir, sabe, querido, o sangue, depois de saber que o sangue do Senhor Jesus te lava, te purifica, você pode chegar diante de Deus em nome do Senhor Jesus, e nada vai impedir a sua comunhão com Deus, nada vai impedir o seu relacionamento com Deus. E o que é o perdão do pecado, querido? É o Evangelho, é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eu preciso entender, ter revelação. Sabe, o que Jesus mandou os discípulos pregar? Vão e preguem o quê? Que o reino de Deus é chegado, que eles se arrependam dos seus pecados para serem salvos. Querido, perdão de pecados é o que Jesus mandou a gente pregar. Por que a gente toma a ceia uma vez por mês? Para lembrar que nós já fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que o sacrifício de Jesus na cruz me lavou e lavou você completamente, para eu lembrar que eu sou perdoado, para você lembrar que você é perdoado. Entende, querido? Então eu não posso achar que isso foi uma coisa sem grande importância lá no início da minha conversão. Não, querido, perdão de pecado é para a sua vida todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Você lembrar, Jesus me perdoou, o sangue dele me lavou completamente. Compreende? Quando você está cheio de fé, quando você está vivificado por essa verdade tão preciosa, o que vai acontecer com você, querido? Não tem acusação, não tem medo, não tem insegurança. Você está firmado em um terreno inabalável. Inabalável. Olha só,
Efésios 1,7 fala, no qual, em Jesus, né, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deixa eu te dizer, perdão do pecado, perdão de pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, vai gerar o que na minha vida? Fé. É ou não? Perdão de pecado na minha vida vai gerar fé. Se eu chego diante de Deus e sei que eu já fui completamente perdoado, eu vou crer que Deus vai fazer na minha vida e que Deus vai fazer na vida deles, na sua vida. Eu preciso, queridos, entender isso. Se eu estou com a consciência limpa, eu sou perdoado, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue do Cordeiro, eu sou visto por Deus como justo, porque a justiça de Deus está na minha vida. Então, querido, eu vou para a presença de Deus na certeza de que eu sou filho, na certeza de que eu sou aceito. Então eu vou orar com fé, crendo que Deus vai abençoar a minha vida, que Deus vai atender a minha oração, que Deus vai me dar aquilo que eu tenho pedido para Deus, né? E aí, queridos, é tão interessante, a gente lê lá no livro de Marcos, né? Em certa ocasião, e ele estava lá em Cafarnaum e os amigos de um homem lá resolveram levar um paralítico até Jesus. E quando eles foram lá, chegaram lá, estava lotado, o que eles fizeram? Eles subiram no telhado, abriram o telhado lá, não sei como que era a construção, se era laje, se não era laje, o que se tinha força, se não tinha força, mas eles abriram o telhado e colocaram 4 cordas e desceram o paralítico bem na frente de Jesus. E quando aquele paralítico é descido ali, bem na frente de Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos, a gente pensa que Jesus falou por falar, não. Jesus, depois ele percebeu que quando ele falou, olha filho, os teus pecados estão perdoados, os fariseus que estavam ali falaram, olha, ele blasfema, porque quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, então ele fala, olha, porque vocês ficam tendo esses pensamentos errados no coração de vocês, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecados. Eu digo, qual que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou falar para o paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para casa? Então veja bem, por que Jesus falou para ele, filho, os teus pecados estão perdoados? Quando eu sei, aquele homem ele vivia debaixo da lei. Ele seguia a lei de Moisés, aquele paralítico. Ele sabia que ele tinha que obedecer todos os mandamentos, e com certeza ele não obedecia todos os mandamentos. E ao não obedecer todos os mandamentos, com certeza ele vivia debaixo de acusação. E quem vive debaixo de acusação não consegue crer. Então Jesus fala, filho, teus pecados estão perdoados. Ao dizer isso, a fé brota no coração daquele homem. Agora ele podia ter fé, porque ele não foi removida a acusação, foi removida a justiça própria, foi removida a força da lei, né? A força do pecado que é a lei, foi removido, e então ele podia crer, e depois de ter sido perdoados os pecados, a fé pôde brotar no coração daquele homem, e então Jesus diz para ele, olha, para que todos saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te mando, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Então veja, perdão de pecados, ele vai gerar o quê? Fé no meu e no seu coração. Da mesma forma, quando eu tenho certeza de que eu já fui completamente perdoado, eu posso fazer o quê? Eu posso chegar diante de Deus e orar e pedir sobre todas as coisas, eu posso declarar, entende? Então o que nós vamos falar, querido? Quando você for falar de Jesus para uma pessoa, você tem que falar do arrependimento de pecado. Ó, Jesus perdoa os seus pecados. Ó, Jesus te lava, Jesus te transforma, Jesus perdoa os seus pecados. Se você aceitar Jesus, se você crer no sacrifício de Jesus na cruz por você, os teus pecados serão perdoados. Porque quando a pessoa tem os seus pecados perdoados, a fé brota, a fé nasce no seu coração. Olha só, versículo Lucas 24, 47 diz o seguinte: em que em seu nome, Jesus falando, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém.
a começar por Jerusalém. Então, perdão de pecados gera fé, mas perdão de pecados também gera amor no nosso coração, querido. Olha que história linda essa aqui que eu quero te mostrar. Ela está aqui em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que lhe pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou um beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, aqui tem algo tão interessante. Veja bem, Jesus conta aqui a história da pessoa de um credor que tinha 2 pessoas que o devia. E um devia 500 denários e o outro 50. Então um devia 10 vezes mais. E os 2 não tendo com o que pagar, aquele credor perdoou os 2. E Jesus pergunta para o fariseu: quem você acha que vai amar mais esse credor que perdoou? E o fariseu julga certo. Ele fala assim: aquele que foi mais perdoado. E ele está correto. E aqui, queridos, a gente vai entender algo muito importante. Por que muitas vezes pessoas na igreja, elas não são tão apaixonadas e amam tanto o Senhor Jesus? Porque elas não têm revelação do quanto foram perdoadas. Tem gente que anda na justiça própria e ele acha que ele não tem tanto pecado assim não. E geralmente essas pessoas que acham que não tem tanto pecado assim, também pensam que não precisam tanto de Deus assim. Não precisam de Deus, muito de Deus. Então amam a Deus, mas amam pouco. O amor não é tão intenso. E há aquelas pessoas que, queridos, tiveram a revelação de quão miserável eles eram. De quão miserável ele era. Pessoas às vezes que tiveram uma vida pregressa tão terrível, ou pessoas que não tiveram uma vida pregressa tão terrível, mas tiveram revelação da grandeza do perdão de Deus. Tiveram a revelação de quanto Deus fez por mim, por ela e por você. E quando essa pessoa tem essa revelação, querido, ele se torna apaixonado pelo Senhor Jesus, apaixonado por Deus. Queridos, e aí a gente vê umas características tão interessantes. Jesus falou para Simão: Simão, olha, entrei na tua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés, que era um costume da época. Ô Simão, olha, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo no rosto, como era usual. Porém esta mulher, desde que entrei,
Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos, perfumando os meus pés, e não cessa de me beijar os pés desde que entrei aqui. Veja bem, uma pessoa que não tem revelação do quanto perdão recebeu, ela trata as coisas de Deus com superficialidade. Ela trata as coisas de Deus sem dar a devida importância e o devido valor às coisas de Deus. Geralmente, querido, quando você pede uma pessoa que não tem revelação do perdão do Senhor Jesus, do que Deus fez por nós, então ela tem muitas exigências para servir a Deus. Não, eu só posso fazer algo para Deus se for tal dia, naquela hora, e se estiver tudo pronto para eu servir a Deus, aí eu vou lá e faço o que estão me pedindo para fazer. Então, olha, essas pessoas geralmente, elas acham difícil e trabalhoso qualquer coisa que for fazer para Deus. A gente vê algumas pessoas que, por exemplo, ele não tem problema nenhum de sair para algum lugar e gastar um valor expressivo, mas se for para a casa de Deus, ele vai falar: mas de novo? Estão querendo que eu faça alguma coisa? Compreendeu? Mesmo que ela nunca tenha feito, ela vai achar que é muito. Agora, queridos, veja bem, se pede para fazer qualquer serviço na casa de Deus, ela vai achar difícil. Ela vai falar: mas por que eu? Entende? Mas aqueles que são apaixonados, eles nunca vão achar que é muito, eles nunca vão achar que é exagerado, porque sempre eles vão além, sempre voluntariamente eles vão além. Se pedir para fazer alguma coisa, ele faz aquilo que foi pedido e faz mais. Sempre que tem uma convocação, ele está sempre ali, sabe, inteiro, porque sabe o quanto foi perdoado, e porque foi muito perdoado, ele também muito ama. E ele voluntariamente faz tantas as coisas, e nunca se precisa pedir para fazer algo mais, porque ele sempre voluntariamente está fazendo algo mais, porque sabe o quanto foi perdoado, ele sabe que foi muito perdoado, e porque foi muito perdoado, o que acontece? Ele também ama muito, ele também ama muito. Então é tão importante, querido, para você e para mim. Se você não tem revelação do quanto você foi perdoado, rapaz, eu quero te convidar você a fazer isso. Você a fazer isso, a pedir: Deus, me mostra qual foi a grandeza, o tamanho do perdão do Senhor na minha vida. Deixa eu te dizer, a pessoa que sabe que foi muito perdoado, ele não acha difícil liderar. Pessoa que foi muito perdoada e tem revelação, porque todos nós fomos muito perdoados, mas uns têm revelação, outros não. Aquele que tem muita revelação da grandeza do perdão de Deus, ele não acha difícil vir para a Terça Viva, estar no oásis, estar no culto. Se é jovem, ainda vem para a T29, ele participa de tudo com alegria. E quando realmente, por um motivo muito forte, que fugiu do seu controle, ele não consegue vir, ele ainda fica assim: poxa, eu queria tanto estar lá. Veja bem, isso tem a ver com a revelação da pessoa que sabe o quanto foi perdoado. E também, queridos, perdão de pecados nos enche do Espírito Santo. A Bíblia nos conta a história de Cornélio, né? Um centurião romano, que ele estava orando e buscando a Deus, né? 3 horas da tarde ali, e o que acontece? Aparece um anjo para ele e fala: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Envia pessoas a Jope, na casa de Simão, à beira-mar, e chama Pedro lá, para Pedro falar, sabe, das boas novas de salvação em Cristo Jesus, para ele te contar, sabe, a respeito de palavras tais que ele vai te dizer, pelas quais importa que você seja salvo. E Pedro foi lá e falou o quê? Sobre perdão de pecados. E aí, queridos, olha só, em Atos capítulo 10, 43 a 44, a gente vai ler só uma parte, diz assim: dele quem? De Jesus, todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todo aquele que crê, recebe remissão de pecados. Ou seja, estava bem nessa hora, Pedro pregando, que fala: todo aquele
que recebe Jesus, ele vai receber também o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Então, queridos, quando nós entendemos e somos perdoados e recebemos o perdão dos nossos pecados, nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Deixa eu dizer para você, quer alcançar o favor de Deus na tua vida, você precisa simplesmente lembrar que você é perdoado. Escolher qual monte você vai morar. No Monte Sinai, na lei, viver uma vida no mérito próprio, na obediência, ou você vai para o Monte Sião, com Deus, com Jesus, com os anjos, com a igreja, com a graça, e depender dessa maravilhosa graça, e receber na sua vida. Eu quero receber na minha vida, quero estar no Monte Sião, e receber graça de Deus, quero receber o favor de Deus na minha vida. Amém? Quero orar por você, quero convidar você, se porventura tem alguém que está me ouvindo, né, que você assistiu agora, ao vivo ou depois, no canal, deixa eu te dizer, vem para o Monte Sião, vem para a graça. Lembra, em Cristo Jesus, todos os seus pecados são perdoados. Basta que eu receba como Senhor e Salvador da minha vida. E isso também é pela graça mediante a fé. Basta você crer no sacrifício de Jesus ali na cruz. Vamos orar? Pai Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse presente tão maravilhoso que é a Tua graça, Pai. Ó Deus, que ela vem, nos alcança por completo e nos perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica de toda injustiça. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que essa revelação tão preciosa venha alcançar cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai, e que eles entendam e saibam o quanto eles foram perdoados, Pai, e que eles podem viver, ó Deus, pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, Pai, sem preocupar-se, Pai, com coisa alguma. Ó Deus, e quando as coisas forem abaladas, eles permaneçam firmes, porque eles estão na graça, porque eles estão no Monte Sião, porque eles estão em Cristo. Oh Deus, e eles permaneçam firmes, confiantes, mesmo em meio à dificuldade, eles continuem firmes, confiando no Senhor, descansando naquele que faz, que é poderoso para fazer todas as coisas nas nossas vidas, Pai. Nós cremos no favor do Senhor nas nossas vidas, no nosso meio, em nome de Jesus. Obrigado, querido, Deus te abençoe poderosamente, você e a sua casa, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe poderosamente.